Você já ouviu falar dos efeitos da menopausa na pele, no cabelo, no sono, no humor, na libido? Mas e na boca? Será que ela também sente? Será que a boca muda quando os hormônios começam a cair? A resposta é sim, e muita gente nem imagina. A boca seca, o paladar muda, a gengiva sangra, dói, retrai, e tudo isso tem nome, tem causa, tem explicação. E hoje a gente vai falar da menopausa, onde quase ninguém fala, na boca, um tema urgente e que afeta milhares de mulheres. No meu dia a dia, eu vejo isso todos os dias. Mulheres que chegam com dores, insônia, bruxismo, com uma queixa na boca, mas no fundo é o corpo inteiro pedindo ajuda. E é por isso que a gente precisa olhar muito além dos dentes. E hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher incrível que me ajuda a ampliar esse olhar, a doutora Ana Flávia Pazin, que é cirurgia dentista e trabalha com foco na saúde integrativa. Seja muito bem-vinda, doutora Ana, é um prazer te receber aqui. Olha só, eu comecei a perceber essas mudanças no meu corpo antes de entender o que estava acontecendo. Mesmo sendo dentista, foi difícil identificar de cara que aquelas alterações tinham a ver com os meus hormônios. Ana, você também passou por isso? Quando foi que você percebeu que a sua boca estava mudando? Eu pergunto como mulher, não como dentista. Como mulher, eu fui me dar conta dessa mudança quando eu fiz a especialização. Eu fui entender o que estava acontecendo com a minha boca e com o corpo, né? Então, assim, as retrações, bruxismo, e isso foi de alguns anos atrás, assim, eu acredito que quando eu entrei nos 40, né? Já começaram aqueles sinais? Aqueles sinais, mas realmente eu fui me dar conta, ter essa consciência com a especialização, quando você começou com a estudar os estudos, mesmo, exato. Estudar, pesquisar a fundo, né? Exato. Porque não é um conhecimento que a gente escuta, né, não. por aí. Se você não for buscar, não for especializar a fundo, ele não está tão disponível. Agora, hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais a gente está falando sobre isso. Inclusive aqui hoje, esse programa eu acho que vai ajudar muitas mulheres Sim. a terem uma visão diferente da saúde oral nas pausas hormonais, né? Eu acredito que na tua instituição, quando você fez a faculdade, né, eu falo pela minha, eu aprendi a cuidar da boca, ter o olhar da boca como se fosse desconectada do nosso corpo. Então, não faz parte do corpo, né? Como se o paciente entrasse só com a boca, no consultório. Então, e não é, né? Tudo que acontece no nosso corpo está acontecendo na boca. Sim, a gente costuma falar muito, né, que a boca é um espelho. É uma janela para o nosso corpo. E muitas vezes os primeiros sinais, meninas, da queda hormonal aparecem ali, silenciosos, mas consistentes, né, Ana? Sim, e é silencioso. Dor articular, né? Dor na TM, cefaleias, provenientes dessa tensão muscular. Que tem tudo a ver, né, com a queda do... Eu recebo muita queixa de ardência. Então, assim, a impressão que dá é que existe uma descamação mesmo na boca, né? Essa mucosa chega a ser como ela fica como se fosse um papel de tão fina. Exato. Por conta das alterações, principalmente do estradiol. A queda do estradiol, ela impacta diretamente a saúde oral, porque primeiro que o paciente já começa a ter uma hipossalivação, né? E daí traz N consequências, né? A saliva é o maestro da nossa boca. Para quem tem prótese, a bochecha roça naquela prótese e remove, se ela é removível, acaba tirando porque não tem a lubrificação da boca. Exatamente, Ana. Machuca a bochecha porque não lubrifica os dentes, então fica um atrito entre a mucosa e o dente. Então aí são vários fatores que um vai trazendo consequência para o outro. Eu costumo falar mesmo que a saliva, as pessoas elas não têm ideia da importância da saliva. Porque quando falta saliva, você tem dificuldade para falar, para engolir, a deglutição é comprometida, a fala é comprometida, é muito desconfortável. E aí você fica totalmente descoberta, né? Você perde a sua proteção e aí você pode ter um aumento de cáries, doenças periodontais, sangramento gengival, é uma bola de neve. E isso desce, né? Vai para o intestino. Aí a produção da serotonina que a gente tem conhecimento cai. Então entra num ciclo interminável. Interminável. Aí vem o problema, vem as questões da depressão, em virtude da queda hormonal,
do problema da saúde da boca, que também fica Impacta comprometido, muito. impacta diretamente no Saúde intestino. mental, E aí intestinal. fica aquele ciclo, né, que não se rompe. Exatamente. Se não tem a orientação para fazer algo para melhorar e compensar um pouco a saúde daquela... Ter essa visão integral, né? Integral. Como você falou do intestino, é extremamente importante. Se você não tem bactérias boas lá, como que você vai ter na boca e vice-versa, né? Exato. Se a microbiota oral está alterada, a intestinal vai estar também. E uma coisa que eu percebo também é a vida hoje, como ela é conduzida com muito fast food. Então, assim, a alimentação, o quanto impacta a praticidade da vida atual, urbana hoje, né? Impacta demais. Impacta demais nisso. Então, é um ponto, uma coisa acrescentando na outra. Impacta tanto nessa saúde, né, da microbiota, quanto nos próprios hormônios, né? Sim. Já começa a desequilibrar todos os hormônios por conta da alimentação, né? O fogacho aumenta. O fogacho é a primeira coisa a aumentar se a paciente não segue uma alimentação anti-inflamatória, né, Ana? Exato. Me conta uma coisa, o que começa a mudar na saúde bucal, assim, quando os hormônios caem? O que você pode dizer para essa paciente que ela pode já notar logo de cara, que já é um sinal de que os hormônios estão caindo, assim? Eu acredito que seja na saliva. A hipossalivação eu acho que é um dos primeiros fatores, né? Na sequência vem o bruxismo, essa tensão muscular, que Muito também grande. é outro fator que é muito gritante, é muito comum, né? No dia a dia, que a gente nota no dia a dia. Uma coisa que eu percebo muito também nessa mulher 40 a mais é a questão da retração gengival. Ana, você nota isso no seu consultório? Muito. Retração acompanhada de cárie. Exatamente. E uma coisa, meninas, que eu acho importante a gente falar aqui, a retração muitas vezes é um sinal de que essa paciente está perdendo o osso. Na clínica eu vejo muitas mulheres com queixas aparentemente isoladas. Boca seca, retração gengival, dor articular, mas no fundo são sinais de que o corpo dessa mulher inteiro está pedindo socorro. E sabe uma coisa que eu noto? Que quem geralmente tem a boca seca tem recorrência de sinusite, rinite e conjuntivite. Então, assim, é muito comum essa pessoa, essa paciente ter recorrência dessas inflamações. Porque as glândulas realmente elas começam a secar, né, Ana? Sim. Lágrima, vagina, tudo da mulher vai Tudo. ressecando. Então, você vai ter diversos sintomas, porque você não tem mais a proteção, não tem a lubrificação que protege todas as mucosas do corpo, né? Não é só da... Não. E a quantidade de questões também envolvendo o sono, vias aéreas, que eu tenho visto no consultório, é incrível. Quando você vai ver os hormônios dessa mulher, você vai ver os parâmetros inflamatórios, Todos estão totalmente alterados. Pela falta da respiração nasal, né? E o Também. que respira não é o suficiente, né? Exatamente, Ana. É outra questão que eu acho muito importante a gente falar hoje, sobre a respiração. E como a gente já mencionou no começo do programa, o quanto ela é impactada, né? Quando os nossos músculos perdem força na orofaringe, começa a ter um estreitamento, muitas vezes, dessa via aérea, essa mudança da gordura corporal, como a gente comentou no início, tudo isso pode te levar a uma respiração ruim. E muitas vezes esse paciente já veio a vida inteira com uma respiração disfuncional, né? Sim, desde a Respirando pela infância. boca. Então, assim, acho que só para ficar um pouquinho mais claro, né, para o leigo, a musculatura ela relaxa, fica mais flácida, ela ocupa um espaço maior e diminui a entrada do ar. Exatamente. Então, é por isso que leva até a apneia, ao ronco, essa busca do ar que a gente não tem, né? E depois traz sérias consequências até cardiológicas. Muitas consequências, muitas. E para a cavidade oral, o ressecamento, que já a mulher já está com a cavidade oral ressecada, né? Por conta da queda hormonal, piora muito com a respiração bucal, piora muito. E aí você também está suscetível, como você comentou, uma série de sinusites, rinites, todas as ites, né? O problema periodontal acentua, né? Então é periodontite, gengivite. Sangramento gengival. A língua, que ninguém, às vezes, não é comentado, mas a língua também sofre um processo inflamatório, né? Ela aumenta, inclusive, de volume. Muito, marcas de sintomas, dentes, né? Fica né? toda indentada. É um dos sintomas que você aí de casa pode analisar. Se você tem um distúrbio respiratório do sono, se você está com hipotiroidismo, a língua ela revela muito, né, Ana? Muito. As papilas, né, ficam mais lisas, então muda, altera o paladar, né? Uma hora acentua o doce ou o azedo, porque isso migra de acordo com o dia, com o momento, emoção, enfim.
Ana, existe alguma queixa que quando aparece já acende logo um alerta de que pode ser hormonal? Eu acho que o desgaste dos dentes, né? Muitas vezes nem tem a perda óssea ali, mas existe a trinca no dente, um desgaste no dente, então isso já é eu creio que seja para mim um indício que... Já tem ali um desequilíbrio hormonal, né? Exato. Ana, você percebe alteração também no sono das suas pacientes? É algo assim recorrente, constante no seu consultório? Muito comum. A maioria nessa faixa etária que não tem assim, não teve orientação, a maioria relata insônia. É muito comum. Uma coisa muito comum depois dos 40 é o diagnóstico da síndrome da resistência das vias aéreas superiores. Então a paciente às vezes fala, eu não ronco, mas ela tem a síndrome da resistência das vias aéreas superiores, as SARVAS, que é o que? É uma dificuldade para esse ar chegar, dessa respiração, ela é uma respiração difícil para o corpo. E isso faz com que o sono dessa mulher não seja restaurador, ele vai sendo picotado. Essa mulher, ela pode até achar, eu dormi a noite toda, mas ela não entrou nos estágios mais profundos do sono. Tem relato de sono agitado. Também. De se mexer muito. Muito, também. Às vezes fala que não ronca, mas o corpo também. Mexe demais. Ou a síndrome das pernas inquietas, isso. que é muito comum nessa fase também. E existe tratamento, né, Ana? Mesmo na odontologia, nós temos dispositivos intraorais fantásticos que vão abrir as vias aéreas, melhorar esse sono para que você consiga ter um sono de qualidade, Sim. até mesmo para produzir os hormônios, né? A miofuncional, né, contribui muito. Cuidar dessa musculatura, né? Muito que tá importante. Muito flácida, fortalecer essa musculatura. Olha só, e nessa fase ainda você trouxe esse ponto importantíssimo. Nessa fase da mulher, mais do que nunca, tudo que a gente precisa é ter músculo, criar um banco de músculo. E aqui na face não é diferente. Não. Né? Ana, eu quero falar agora sobre um tema que eu acho extremamente importante. A gente escuta falar muito no nosso corpo, mas na cavidade oral pouco se fala sobre a osteopenia e a osteoporose. E é algo extremamente comum nas fases em que nossos hormônios começam a cair. E a gente, que está ali na linha de frente, que o paciente abre a boca ali para a gente no consultório, de cara no exame clínico a gente já consegue acender o alerta. Bom, esse paciente está perdendo o osso na boca. Como é que está no corpo? Para poder encaminhar esse paciente. Você nota isso também no seu dia a dia, um aumento de casos de osteopenia, osteoporose? A pessoa nem sonhava que tinha. Sim, percebe-se nas retrações, né? Numa radiografia panorâmica, que incrivelmente eu também obtive esse conhecimento, né? Que a gente identifica osteoporose e osteopenia numa radiografia panorâmica, simples. Exatamente, né? Um exame de baixo custo, Sim. acessível, todo mundo pode fazer e você consegue diagnosticar anos antes dela se manifestar, né? Exato. Então você pega no comecinho ali, você já está vendo que tem uma perda óssea ali. Como que a gente pode tratar essa mulher de forma integrativa, para que ela tenha um osso saudável, para que ela tenha dentes na boca, para que ela tenha saúde realmente bucal? Um nutricionista é importante para orientar, né, na alimentação não inflamatória. Orientar para um médico, o que não tem, que nós não temos a capacidade de fazer, orientar para quem é habilitado e capaz de fazer isso. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, essa mulher precisa repor hormônios acompanhada do seu médico, do seu ginecologista, endócrino, e seguir junto com a gente, para a gente orientar, né, em relação a acompanhar essa saúde oral. E se ela não pode repor, né, se os médicos decidiram que ela não pode ou ela não quer, entender e buscar caminhos alternativos que possam ajudá-la, né, Ana? Com suplementação, sol, né? o sol, que é a coisa mais importante D, do que o sol. A vitamina D é extremamente importante. E buscar tratamentos mais alternativos, né? Até mesmo como eu estava falando no começo, para melhorar a produção de saliva. Se você melhorar a sua produção de saliva, você já ganha saúde. Gente, a sua saúde bucal vai melhorar muito. Ana, e como é que você enxerga essa relação
das dores crônicas, da queda hormonal, dos distúrbios do sono, né? A paciente não dorme bem, os hormônios estão desregulados. Como é que você enxerga tudo isso? Bom, com a queda, né, hormonal do estradiol, progesterona, então intensifica já a sensibilidade, aumenta. Então a pessoa já sente, a paciente já sente dor em tudo, tudo fica à flor da pele, literalmente. Com o sono desequilibrado, em desequilíbrio, aumenta ainda mais o cortisol. Então a tendência é o quê? Acentuar essa queda hormonal. Então ela já está em queda e essa queda ainda acentua. Então a dor intensifica, né? Ô Ana, o que você acha que ainda falta nas consultas odontológicas para que essas conexões sejam feitas com mais clareza? Humanidade, humanizar. Eu acho que ter um olhar acolhedor, de amor com o próximo, né? E ouvir. Você está ali para ouvir o que a pessoa tem a te dizer. E não simplesmente ouvir, a pessoa vai por conta de um dente que quebrou. Mas assim, atrás disso tem uma história e um porquê. Então é você estar ali para ouvir, para a pessoa que está disposta, né, a ser cuidada, que quer ser cuidado, né? Porque tem isso também. Nem todo mundo está disposto a se cuidar ou quer se cuidar, né? Mas eu acho que é acolher com carinho, com amorosidade, né? Ter esse olhar e dar o caminho possível para aquela pessoa, o que ela pode fazer por ela, né? Perfeito, perfeito. Ana, se você pudesse deixar aqui uma orientação preventiva para toda mulher que está chegando nos 40 ou já passou dos 40 também, qual seria? Olhar para si, começar a ter um olhar para si, né? E buscar caminhos, alternativas para se cuidar, mas eu acredito que o primeiro olhar é para si e aí tudo começa. Começa a fluir, começa né, a fluir. Ana, super obrigada pela sua presença, eu tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje vai ajudar muitas mulheres a enxergar a saúde bucal além dos dentes, a entender o que está por trás desse sintoma que está na boca dela. Não só tratar aquilo ali, mas sim investigar a causa, entender que por trás daquele sintoma, como por exemplo um bruxismo, pode ter algo muito mais sério. Eu que agradeço e eu acredito que isso, com certeza, esse programa vai ajudar, vai atingir muitas mulheres e muitas pessoas. Quando a gente escuta os sinais que o corpo dá, a gente se respeita, se prioriza. E é com esse convite ao cuidado que eu encerro o programa de hoje. A boca sente, a boca mostra, e o que muita gente ainda ignora pode ser justamente o corpo pedindo ajuda. Se você está nessa fase, saiba, você não está sozinha. Tem caminho, tem ciência, tem acolhimento. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha, manda para uma amiga, para uma paciente, para alguém que você sabe que precisa ouvir. E me acompanha nas redes sociais, hein? No YouTube, Instagram, porque essa conversa tão necessária não termina aqui. A gente ainda tem muito o que falar e eu te espero no próximo episódio, hein? Até lá!